Olá, sou Reinaldo Branco de Moraes, juiz do trabalho da 12ª Região. Estou participando do projeto Reforma Trabalhista em Minutos do TRT catarinense. Neste vídeo, a abordagem é sobre o artigo 878 da CLT, que trata da execução da sentença trabalhista. O artigo 878 da CLT, em resumo, estabelecia que a execução poderá ser promovida pelo juiz de ofício. A execução de ofício, no âmbito da seara laboral, é uma das colunas mestras do direito processual trabalhista. Tanto que o conhecido doutrinador Homero Batista Mateus da Silva a reputa como uma das singularidades históricas do direito processual do trabalho. A redação do artigo 878, sobre a execução de ofício, tem sua origem no artigo 68 do Decreto-Lei 1237 de 1939. Essa a realidade trabalhista e sem questionamentos até 10 de novembro de 2017. O juiz do trabalho podia executar a sentença de ofício. Na compreensão de todos, essa faculdade era um poder-dever. Tanto que não se tem conhecimento, tenha algum juiz do trabalho recusado executar de ofício sentença trabalhista com base na redação do artigo em exame. Pois bem, no dia 11 de novembro de 2017, entra em vigor a Lei 13.467, denominada de Reforma Trabalhista. Essa lei altera a redação do artigo 878 da CLT para estabelecer que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício nos casos em que as partes não tiverem representados por advogado. Alteração, portanto, de 180 graus. Na interpretação literal, não há a menor dúvida. Regra: possuindo a parte advogado, deve ser o patrono requerer a execução. Exceção: parte não contratou advogado, está permitida a execução de ofício. Equivale dizer: execução de ofício antes a regra, agora a exceção. O requerimento de execução da sentença, se de fato for exigido, considerando a interpretação gramatical, pode ocorrer em qualquer fase durante o trâmite processual, até porque o legislador não estabeleceu de modo expresso que assim não seja. Pode o autor, por exemplo, requerer já na petição inicial a execução dos direitos que sejam reconhecidos. Pode requerer em petição avulsa, pode requerer em ata de qualquer audiência. Enfim, a qualquer momento ele pode fazer o requerimento. Havendo esse requerimento, e isso só é necessário quando a parte possuir advogado, a reforma trabalhista, no tocante à execução, em nada alterou o processo do trabalho. Penso, porém, não haver condições de interpretação do dispositivo em análise de maneira gramatical. Até porque a CLT não foi revogada, nem o próprio artigo 878 foi revogado, apenas sofreu nova alteração. O artigo 765 da CLT, por sua vez, não sofreu qualquer alteração com a reforma trabalhista. E o artigo 765 da CLT prevê que juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na condução do processo e velarão pelo rápido andamento das causas. A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação é preceito também constitucional. Artigo 5º, inciso 78, inciso este inserido na Carta Política pela Reforma Trabalhista 45 de 2004. O rápido andamento das causas previsto em lei, por evidente, não pode ser interpretado como restrito à fase de conhecimento. Há que ser rápido o andamento das causas nas demais fases, na fase de liquidação, na fase de execução, até porque o crédito trabalhista, sabidamente, tem natureza jurídica salarial. O artigo 186 do Código Tributário Nacional
também não foi alterado pela reforma trabalhista. E ele estabelece que créditos decorrentes da relação de trabalho têm preferência sobre hipotecários e fiscais. O parágrafo único do artigo 876 da CLT estabelece que as contribuições sociais serão executadas de ofício. Nesse ponto, não houve alteração também pela reforma trabalhista. Também não foi alterado pela reforma trabalhista o parágrafo 1º do artigo 789 da CLT, que versa sobre as custas. Ele estabelece que as custas, quando não recolhidas em recurso, serão executadas. Diante da obrigação legal imposta ao juiz do trabalho de executar de ofício as contribuições sociais e as custas do processo, se essa execução ocorrer sem que também executado o crédito trabalhista, penso, não haverá respeito fiel à legislação, segundo a interpretação teleológica, racional, sistemática. Se efetuada a execução trabalhista apenas de custas e de contribuições sociais, haverá pagamento de crédito não preferencial. E, como visto, créditos fiscais não preferem ao do trabalhador. Portanto, a interpretação lógica, racional e sistemática, e até com a adoção da teoria do diálogo das fontes, leitura indispensável de todos os dispositivos de um mesmo diploma legal e até do restante da legislação, inclusive das normas de cunho constitucional, há que se buscar a interpretação adequada e a que seja mais favorável ao trabalhador. Não adianta o trabalhador estar protegido pelo direito material e não também pelo processual. Muito obrigado, grande abraço.